Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje estamos aqui apresentando para vocês o modelo Renault Kwid. E ele vem calçado com pneus 165/70/14. E uma curiosidade, nessa versão ele não vem com rodas de liga leve. Isso aqui é uma calota. E essa versão, assim como seus outros concorrentes de 3 cilindros, ela é bem interessante para um uso urbano, assim como vocês podem ver aqui pelos números da ficha técnica. E aqui a bordo do Renault Kwid nós temos aqui a chave estilo canivete, com acionamento para abertura e fechamento das portas e também do porta-malas. Aqui nós temos um volante de diâmetro pequeno, me agrada bastante isso, direção elétrica. Nós vamos ter aqui os controles da multimídia através desta peça, que é característica da Renault. No volante, infelizmente, nós não temos os comandos, isso faz parte por conta dessa questão que sempre veio nos Renaults esse tipo de controle. E aqui o painel dele é bem compacto e bem completo. Aqui nós vamos ter RPMs, nós vamos ter também a quilometragem total, o odômetro do veículo, vamos ter também sensor de temperatura e sensor de combustível. E através desse botão, aqui nós vamos ter o consumo médio e a cada toque do botão, ele vai mudando a opção aqui do computador de bordo. Por exemplo, agora nós temos a média, temos aqui a pressão dos pneus, que é bem interessante, Trip A, Trip B, autonomia total, aqui o consumo instantâneo e voltamos aqui à primeira opção. E aqui do lado esquerdo nós vamos ter os controles do retrovisor, que são elétricos, vamos ter também aqui o botão para abertura do porta-malas e aqui a gente vai ter a função de desligamento do Start-Stop. Sim, o Kwid tem Start-Stop. Aqui do lado direito nós vamos ter a multimídia original de fábrica do veículo, com botão físico aqui para aumentar e diminuir o volume, gosto demais dessa função. Nós vamos ter aqui a abertura e fechamento dos vidros, bloqueamento das portas, desembaçador do vidro traseiro e logo abaixo nós vamos ter um ar-condicionado. Um ar-condicionado bem interessante, gela bastante. Um pouco mais abaixo nós vamos ter a entrada USB, tomadinha 12 volts, 2 porta-objetos, o câmbio, que é manual nessa versão com 5 marchas, e a alavanca de freio de mão, que é do estilo tradicional. E aqui nós temos o porta-luvas, que ele desce de forma tradicional, e aqui nós temos um porta-luvas extremamente profundo, bem grande e com iluminação. Ponto mais que positivo aqui para o Renault Kwid. Aqui nós vamos ter o sensor de estacionamento, que é bem interessante nessa versão. Não é todo carro de entrada que você vê com um tipo de acessório como esse. Além do sensor, nós vamos ter também uma bela câmera de ré. Aqui nós vamos ter um espelho retrovisor tradicional, certo? Aquele que a gente mexe a alavanca para ele poder mudando as funções. Aqui nós vamos ter a luz de cortesia. Deste lado de cá, nós vamos ter o quebra-sol, porém ele não vem com espelho e nem iluminação. E do lado do passageiro, ele tem um espelho, porém também sem iluminação, o que é ok para a proposta do veículo. Aqui no painel nós temos todo ele em plástico duro, mais uma vez frisando, é um carro excepcional, porém é um carro de entrada. Isso é extremamente comum nessa linha de segmento de veículos. E a porta também totalmente plástico, aqui um acabamentozinho black piano, bem bacana. Aqui nós temos o apoio para o cotovelo. Como ele não é automático, a gente não tem apoio de braço aqui no meio, porém em nenhum momento a gente tem parafuso aparecendo, é todo acarpetado e com mais um nicho aqui de porta-objetos. Este veículo ele não possui ajustes nem de altura e nem de profundidade do volante, mas o que é ok, mais uma vez frisando a proposta desse veículo. O volante, eu volto a frisar, gostei demais do diâmetro dele e da pegada, ponto muito positivo aqui para o Renault Kwid. Na posição que eu estou, eu tenho uma visão completa do cluster, mesmo sem ter o ajuste aqui na altura. Ponto mais que positivo. Aqui o banco está ajustado para a minha altura, como vocês sabem eu tenho 1,70 m e a condição de dirigir é essa. E agora que a gente viu todos os detalhes aqui do banco dianteiro, vamos ver como é que é a condição ali no banco de trás. Vem comigo! E entrando aqui no banco de trás do Kwid, um carro compacto, é bom frisar, nós temos aqui mais ou menos 2 a 3 dedos. Lembrando que o banco do motorista está regulado para a minha altura.
É uma condição bacana dentro da proposta do veículo, um veículo com entre-eixos curto. Aqui na cabeça ele tem mais ou menos uns 3 dedos para encostar aqui no teto. O banco é um banco com detalhes em couro, o meio em tecido e uma padronagem bem bacana, bem bonita. E um ponto interessante para a gente frisar é que se você quiser baixar os vidros aqui atrás, o acionamento é mecânico. E aqui na parte de trás do Renault Kwid, nós temos o porta-malas. A abertura dele, conforme a gente havia comentado, é aqui no controle. Uma abertura bem interessante, tudo bem forrado. E nós vamos ter o limpador de para-brisas, essencial para um carro hatch. Aqui nós vamos ter a câmera de ré e os sensores de estacionamento. E aqui na frente nós vamos ter acesso ao motor do veículo. Outro ponto positivo é a manta acústica, que reduz bastante o nível de ruído na parte interna do veículo. E nessa versão nós vamos ter o DRL diurno, na parte de baixo um farol tradicional e a lanterna traseira também em LED. E agora que a gente já conferiu algumas das características desse modelo, chegou a hora tão esperada de fazer um test drive. Vem comigo! Aqui ele conta com motor de 3 cilindros, 1.0, câmbio de 5 velocidades manual, freios ABS e um detalhe, a altura do solo também é elevada. Isso também ajuda bastante na passagem de obstáculos. Ele é um carro bem espertinho, para um carro 1.0, principalmente por conta do seu peso reduzido. Isso ajuda bastante na dinâmica do veículo. A acústica do veículo também é bem bacana. Diga-se de passagem, estamos numa rua aqui bem onduladinha e mesmo assim você ouve poucas zoadas externas, né, provenientes da suspensão. É um motor espertinho, viu? Surpreende. O painel dele, por ser totalmente digital, ajuda bastante na visualização da velocidade dos demais itens. Outro ponto positivo é a questão da frenagem, uma boa capacidade de frenagem que ele possui. O câmbio dele é bem justo e com trocas bem suaves. Outro ponto bem bacana aí pra gente falar sobre o Renault Kwid. Ele possui uma área envidraçada bem generosa, facilitando bastante as manobras e também a visão para o condutor. Direção elétrica extremamente leve. E agora nós vamos conferir o sensor de ré e a câmera de ré em ação. A câmera de ré não é do estilo adaptativa, que vai mostrando a curvatura, porém ela é bem ampla, bem eficiente.
Agora que nós desligamos o veículo, ele tem um outro ponto também que eu acho bacana. Ele vai lembrar o condutor se ele tiver deixado o farol ligado. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui e não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e seguir a nossa página. Muito obrigado!